Fala, galerinha, tudo belezinha, tudo certinho? Então vamos à luta. Olha só, estamos aí falando de biologia E, vamos falar da aula 23 e vamos falar um pouquinho de um dos sistemas que eu acho mais louco que existe no nosso corpo, que é o sistema nervoso. Gente, ninguém sabe a reação que qualquer indivíduo vai ter diante de situações extremas que ele pode estar enfrentando. Então cada um terá uma reação e são coisas muito loucas, né? Lembrando só que a gente já fez um comentário lá na aula de sistema endócrino, que os dois sistemas que comandam o corpo humano seria o sistema nervoso e o endócrino. Então agora vamos se dedicar um pouquinho ao sistema nervoso. Claro, e para eu entender o sistema nervoso, eu tenho que estar com a aula de tecido nervoso, ela bem fresquinha na cabeça. Para a gente ver lá a parte da formação dos nervos, a transmissão do impulso nervoso, como é que funcionam as sinapses, é legal dar uma olhadinha, beleza? Vambora? Então vamos lá. Gente, o sistema nervoso, a gente vai dizer que ele está dividido em duas partes. Nós temos assim, ó, nós temos um sistema nervoso, que seria o sistema nervoso central, e nós temos o sistema nervoso periférico, beleza? Na estrutura que nós temos aqui montado, nós teremos essa aula para falar de sistema nervoso central e nós falaremos de sistema nervoso periférico na próxima aula. Então vamos nos dedicar ao seguinte. Olha, sistema nervoso central, quem é ele? Do que ele é formado? Quem são as estruturas que compõem o nosso sistema nervoso central? Gente, vale lembrar o seguinte. Quando a gente vai falar do sistema nervoso central, nós temos duas partes principais. Nós temos uma região, que eu vou dizer, ó, daqui para cima, que é o chamado encéfalo, e nós temos daqui para baixo, que seria o quê? A medula espinhal. Então, olha lá, ó, nós temos duas partes, né? Nós vamos dizer que tem o encéfalo e a medula espinhal. Quem compõe o encéfalo? O encéfalo, claro, porque eu sei assim, tu fala de sistema nervoso, primeira coisa que vem, o pessoal lembrar de cérebro. Aí tu vai dizer, tá, e o André não falou do cérebro? Ei, o cérebro é um dos constituintes do encéfalo. Então, olhem aqui, ó, toda aquela partezinha que eu falei daqui para cima, ó, está o quê? Representada, então, pelo cérebro, teremos que ver o tálamo, o hipotálamo, o cerebelo, o tronco encefálico, que são as principais estruturas que nos interessam aqui, ok? E depois, claro, nós temos a medula espinhal. Bom, vale lembrar que o sistema nervoso central, poxa, ele, galera, é responsável pelo comando do nosso corpo, certo? Claro que ele tem a colaboração do sistema nervoso periférico, mas vamos dizer assim, ó, ele é o cara. Posso dizer que ele é tão importante que fizeram uma estrutura de proteção muito especializada para ele. Toda a parte do sistema nervoso central sempre estará protegido por ossos e por meninges. Só você pensar, a tua medula espinhal está protegida pelo quê? Pela coluna vertebral, então ela está dentro do canal medular, mas protegida por ossos, e toda essa estrutura está protegida pelos ossos da cabeça e pela calota craniana. E ainda, para amortecer impactos, a gente vai falar um pouquinho das meninges, que são membranas que funcionam como amortecedores, ok? Gente, olha lá, quando eu falo de meninges, lembrem que ela é formada, certo? De tecido conjuntivo, e ela vai envolver todo o nosso sistema nervoso. Então, quando a gente está falando das meninges, vale lembrar que elas são em número de 3, tá? Nós temos aqui posicionado. Vou assim, ó. Nós temos 3 delas que seriam a mais dura, a mais resistente, que é a mais externa, então a dura mater. Aí eu vou entrando, aqui nós temos a chamada aracnoide, e mais fininha, pia, fina, né? A mais fininha delas, que é a chamada pia mater. Então, 3 meninges, que de fora para dentro seriam dura mater, aracnoide e pia mater, ok? Estão envolvendo todo o sistema nervoso. E ainda, entre ali aracnoide e pia mater, nós temos o famoso líquido céfalo-raquidiano, ou o famoso líquor, como ele é mais conhecido. Que é o quê? Um líquido que age ainda como uma proteção a mais. Veja, uma batida na cabeça, tu tem os ossos, você tem toda a parte das meninges e ainda um líquido para amortecer esse impacto, ok? Claro, né, gente? Se olhássemos aqui, ó, as meninges, quando elas estão posicionadas de forma normal ou quando elas estão começando a ter um processo inflamatório. Se eu falar de processo inflamatório, eu estou desencadeando o quê? Eu estou desencadeando a meningite. Vejam, uma inflamação das meninges, elas podem acontecer por bactérias, por vírus, por fungos, por traumas, por protozoários, por... Gente, não existe uma causa, tá? Se você for fazer uma cirurgia, por exemplo, né, da parte nervosa, que você tenha que extrair aí, quem sabe, a calota craniana, tu vai poder causar um processo inflamatório nas meninges. Então, não existe uma causa para a meningite.
Cara, é uma inflamação da meninge que tem várias causas, inclusive essas aqui, beleza? Vale lembrar o seguinte, o indivíduo quando ele está com meningite, ele começa a ter, por exemplo, dor na cabeça, uma possível febre, há um enrijecimento normalmente do pescoço, vômitos em jatos. Então, você chega com esses, né, sei lá, vai no médico porque teve faz uma semana, 2 que eu estava com otite muito grave, tomei antibiótico, melhorei, agora começou com dor de cabeça, tá tudo travado, tô com febre. Bom, então peraí, a bactéria que causou, quem sabe, né, a otite, pode ter saído dali e ainda desencadeado um processo que é a inflamação das meninges. Então, às vezes, tem alguma coisa associada, ok? Gente, chega lá no hospital, né, o médico avalia e ele diz, olha, vou fazer um exame diagnóstico para confirmar se é ou não aí uma meningite. Então, normalmente se faz o quê? Uma punção lombar, que é com uma agulha, né, um centro cirúrgico, tudo esterilizado, bonitinho normalmente. O médico, com a sua habilidade, ele vai introduzir uma agulha entre as vértebras e ele vai fazer uma punção do líquor. Quando ele tirar o líquido, o líquor que tem o quê? Cara, ele tem água, ele tem um pouquinho de sais, ele tem um pouquinho de açúcar, né? Então, assim, ó, ele é um líquido transparente, parece uma água. Se eu chegar, extrair e tiver na cor líquida, provavelmente não tem nada. Agora, se nós começarmos a ver, sabe aquela aguinha de arroz quando está cozinhando? Então, desculpa. Olha aqui, ó, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma condição que você olha e diz assim, peraí, se eu já estou mudando a cor, se eu tenho um processo inflamatório, quem são as células que vão tentar defender essa estrutura? São os glóbulos brancos. Então, se eu começar a encontrar, né, ele mais, querendo ficar mais esbranquiçado, cara, eu posso ter algum agente de defesa atuando. Manda para o laboratório e vamos confirmar se existe ou não um agente estranho ali, beleza? Então, a punção aí do líquido, né, é uma das formas de nós fazermos o diagnóstico de meningite. Vai tratar com antibióticos, né, normalmente se ela for bacteriana, e vai ter que entrar o mais rápido possível com esse antibiótico, gente. Porque assim, ó, ela pode deixar sequelas ou ela até mesmo pode levar a óbito. Mas um tratamento adequado normalmente faz uma regressão legal, beleza? Então tá aí o processo da meningite para nós olharmos. Agora, se formos falar de encéfalo, aquele conjunto de estruturas que vão formar essa parte, a gente vai pensar no seguinte. Olha lá, eu tenho aqui, né, como a gente já falou, cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo, com as estruturas que o compõem. Então a gente vai olhar e vai falar da função de cada um. Vamos começando pelo cérebro. Gente, vale dizer o seguinte, ó, o cérebro é formado por 2 hemisférios, lado direito e lado esquerdo, e esses hemisférios, tá, eles estão unidos por uma peça chamada de corpo caloso. Então eu costumo brincar que se as minhas mãos fossem os 2 hemisférios cerebrais, eles não estão grudados uns nos outros. Eles estão encostados à parte de baixa, ou mais abaixo, então, que é o corpo caloso, e em cima ele tem um espacinho ali, certo? Onde não há um contato direto. Então, o corpo caloso é essa estrutura que mantém os hemisférios grudados, ok? Vale dizer o seguinte, a parte mais de fora do cérebro é o córtex cerebral e a parte mais interna é a medula cerebral. E quando nós olhamos para cá, ó, você começa a ver assim, existem esses, vamos botar assim, ó, esses espaços aqui, esses canais que se formam, que são os chamados sulcos. Esses sulcos, eles vão delimitar os lóbulos cerebrais. Então, ó, nós vamos ter eles, certo? Vejam, dá para identificar bem as partes, porque tem os sulcos que o delimitam. Então, se nós olharmos ali, nós podemos identificar o lobo frontal, que aqui está. Gente, qual é a função? Vale lembrar, o cérebro tem os 2 hemisférios, está dividido em lobos pelos sulcos, e cada uma das áreas corresponde a uma ação, a um comando da parte do corpo. Então a gente diz que o lobo frontal, por exemplo, ó, ele está relacionado com a memória, com a fala, com a parte do olfato, o controle, certo, da musculatura esquelética, né? Então o músculo de movimento, tudo tem a ver com o lobo frontal. O lobo parietal, que é esse que está mais superior aqui e pega uma parte da lateral, sensações que estão vindo das articulações, as sensações que vêm da pele, então estão relacionados a ele. Depois, podemos dizer que existe um lobo chamado de lobo temporal, posicionado, claro, dos 2 lados, e esse lobo temporal, ó, ele está normalmente relacionado à parte de audição. E lá atrás, eu ainda tenho um lobo chamado, posicionado aqui atrás, que é o lobo occipital. Este é o lobo que está relacionado com a parte da visão, tá? Claro que eu coloquei aqui
aquilo que mais se cobram, que eu acho que são as coisas, né? Tipo assim, ó, eles não vão cobrar o detalhezinho, acredito eu. Eles cobram, tipo assim, ó, pelo menos o cara sabe que o lobo occipital é o da audição ou da visão? Ah, então ele sabe que é o da visão. Então acho que é isso que a gente deve lembrar, beleza? Então, a nossa área cerebral está montada com os seus lobos e as suas ações. Infelizmente, a gente pode dizer o seguinte: existe uma condição, eu já li artigos que dizem assim, ó, dados, né, isso pode mudar, é claro, que dizia assim, ó, a cada 6 minutos no Brasil, pelo menos uma pessoa tem um AVC, tem um acidente vascular cerebral. Claro, né, gente? Um acidente vascular cerebral, a gente vai dizer assim, ó, existem situações que você pode facilitar o aparecimento dele. O indivíduo é sedentário, é obeso, é hipertenso. Então, assim, ó, existem coisas, né? O indivíduo come demais, tem colesterol alto. Por quê? Porque assim, ó, cara, o AVC nada mais é do que a falta de o quê? De sangue na área cerebral. Se faltar sangue, vai faltar oxigênio, vai faltar glicose, as tuas células não têm como trabalhar. Então, a gente vai dizer, acho que os dois mais comuns, né? Um AVC isquêmico e um AVC hemorrágico. Gente, o isquêmico normalmente acontece por uma questão de formação de trombos. Então, esse ano você vai tomar o cuidado por causa da história do Covid. O coronavírus, ele pode trazer como consequência, certo? A facilidade de formar trombos. Não ele em si, mas quer dizer, os indivíduos que estão com o Covid, de vez em quando, acabam desenvolvendo problemas de trombo, né? Então, esse trombo pode se deslocar e pode vir o quê? E pode vir automaticamente, ó, a obstruir um vaso da área cerebral, não deixando o sangue passar, faltando, dando uma hipóxia, uma falta de oxigênio. Por isso uma isquemia, falta de sangue naquele local. Por isso que uma das coisas que tem sido adotado para pacientes que estão internados, pacientes que estão aí, né, em UTI, por exemplo, é o uso de anticoagulante, para tentar evitar que os trombos se formem. Beleza? Gente, o hemorrágico, nós temos, por exemplo, o rompimento de um vaso. Por exemplo, pessoas com hipertensão, eles correm o risco de romper esse vaso e deixar, então, de irrigar aquela área. Perfeito? Então, um AVC, para ver as causas, as consequências, ele pode ser fatal, mas ele pode ser assim, ó. O cara teve um AVC, chegou no hospital rápido, levaram, conduziram, fizeram, né, a conduta correta, cara, a reversão do quadro ela pode acontecer de forma legal. Ou, infelizmente, ficar com sequelas que, às vezes, né, podem até melhorar, mas às vezes são irreversíveis. Beleza? Claro, dependendo da área que o indivíduo tem afetado, pode afetar. Ó, o esquerdo está mais relacionado com a linguagem, raciocínio lógico, pensamento, sequência de tempo, né? Aí, condição que são bem comuns de serem avaliadas em pacientes com lesão do lado esquerdo. No lado direito, mais ligado à visualização, à imaginação, emocional, criatividade, a parte aí que o indivíduo que é mais musical, né? Então temos aí avaliado, certo? Cada pedaço do cérebro comanda uma parte. Então uma lesão aí pode trazer as suas consequências, beleza? O diencéfalo, pessoal, a gente diz assim, ó, é a área que nós vamos ter compreendendo essa partezinha mais interna. Então, quando a gente fala disso daqui, ó, se vocês observarem, tem duas coisas bem legais. Nós temos aqui, ó, a região do chamado hipotálamo. E claro que eu falei de hipotálamo, tu já lembra lá da aula de sistema endócrino. Porque o hipotálamo, ele liberava hormônios que comandavam a adenipófise, ou ele produzia hormônios para a neurohipófise. Então, assim, ó, esse hipotálamo, claro que tem uma função endócrina, nós já comentamos ela. Mas, gente, olha lá, ele é o centro da temperatura, nós somos homeotérmicos, a temperatura tem que estar sempre no mesmo padrão. Ele controla a sede, ele controla a fome. Então, gente, ele tem uma relação muito grande com o estado, certo, de controle do nosso corpo. Ele é altamente importante, assim como controla o sono, o humor e assim sucessivamente. Beleza? O tálamo, eu digo que ele é o seguinte, o tálamo posicionado aqui, ó, se a gente pegasse um indivíduo e fosse dando estímulos nele, a informação ia chegar até o tálamo e o tálamo ia dizer assim, opa, tá estimulando tal parte. Aí, gente, ele pega essa informação e ele direciona para a área específica do cérebro. Como assim, André? Ei, tu dá um estímulo no indivíduo, a informação vem até o tálamo processa e ele direciona isso para as áreas específicas. Entendido a jogada? Então eu brinco assim, ó. O tálamo recebe as informações, analisa e direciona para as áreas específicas do cérebro. Então ele é um centro de transmissão. Capta aquilo que veio, né, o estímulo que você recebeu, e ele direciona para você realmente conseguir ter a sensação daquele estímulo dado, ok? Então aí está o tálamo, então. O cerebelo,
Ah, o cerebelo. Olha lá. O cerebelo ele está posicionado nessa área aqui atrás. Aqui só para você entender, ó, essa é a partezinha do diencéfalo, né? Aqui era o telencéfalo, que pega realmente a área cerebral, e o diencéfalo, que daí corresponde a uma parte onde nós temos aí o tálamo e o hipotálamo. Aqui está o cerebelo. Este cerebelo, pessoal, nada mais é do que o centro do quê? Tá? É a estrutura que nós vamos conhecer como assim, ó, o centro do equilíbrio. E essa estrutura, que é o centro do equilíbrio, ele também tem dois hemisférios que estão ligados por uma região chamada de verme e desempenha, então, ali, ó, o equilíbrio do nosso corpo e toda a coordenação motora, certo? Quando eu falo de coordenação motora, são aqueles movimentos voluntários e especializados. Ah, tu quer pegar uma tesoura e recortar alguma coisa? Realmente a coordenação motora, certo? Aqueles traços finos que a gente consegue fazer ou desenvolve com o treino. E ainda, claro, peraí, se eu tenho o cerebelo sendo o centro do equilíbrio, galera, óbvio, né? Questões que aparecem. Se o indivíduo tiver uma lesão no cerebelo, o que ele não consegue executar? Tudo relacionado com movimentos finos e o equilíbrio. Então, por exemplo, um indivíduo que tem um cerebelo afetado não consegue pular corda. Eu queria ver uma dessas, né, ginastas olímpicas que fazem tudo aquilo que fazem lá naquela trave que tem 10 centímetros de extensão, né, de largura, perdão. E aí o indivíduo consegue dar piruetas ali em cima. E, pessoal, ainda, é claro, andar de bicicleta e tantas outras ações que a gente precisa de equilíbrio. Claro que quando o indivíduo ingere uma bebida alcoólica, certo? Esse centro também fica comprometido. Primeira coisa, a gente perde o equilíbrio, beleza? Então, tu tem uma certa interferência aí também. E depois, nós temos ainda formando toda a parte do encéfalo, o tronco encefálico. Olha aqui uma coisa. O tronco encefálico, ele é formado por 3 partes, tá? Então, o tronco encefálico é essa região aqui, ó. Eu coloquei ali, tá? Como estrutura número 4, onde você tem aqui o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, certo? O mesencéfalo, ele está relacionado com o quê? Com uma ação de músculo, tá? Ele está ligado com o mover dos olhos, o piscar os olhos e ainda com uma ação de chegar a informação até o centro auditivo. Legal? A ponte, a gente diz que literalmente ela vai fazer uma ligação, certo? Ela vai ligar a informação do quê? Da medula até o cérebro. Toda a informação que chega da medula vai até o cérebro, certo? Passa por essa ponte. Mas aquele que é mais cobrado, eu acredito que seja o bulbo, conhecido também como medula oblonga. Gente, este bulbo, ele é o quê? Cara, ele é o centro cardiorrespiratório. Então, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, o aumento da pressão arterial, a regulagem da pressão arterial, passa pelo bulbo. E ainda, ele tem um controle na parte gastrointestinal, onde ele vai ligar a salivação, a deglutição, tudo isso está relacionado ao bulbo. O que eu mais vi já ser cobrado até hoje é que ele controla a parte cardiorrespiratória. Tranquilo? Então, isso tudo que nós vimos até aqui, nós estamos falando do quê? Estamos falando da região do encéfalo. A primeira parte que comanda ou que forma o nosso sistema nervoso. E aí, nós vamos dizer o seguinte, nós temos ainda a medula espinhal. Gente, essa medula espinhal, veja bem uma coisa, vai ligar o encéfalo à região periférica do corpo. Claro, a informação que sai daqui precisa chegar nas minhas mãos, ela vai descer pela minha medula e pelos nervos periféricos vai chegar na periferia. Nós não vamos falar de nervos hoje. Só preciso entender que a medula espinhal, certo? Conhecida também popularmente como a minha espinha, tá? Ela começa aqui na primeira vértebra cervical, que é chamada de atlas, e ela vai até segunda vértebra lombar, certo? Depois daí já vem a extensãozinha da caldequina, né? Então, ó, ela começa lá na primeira e ela vem até mais ou menos a segunda lombar e depois vem quem? A caldequina, né? Umas fibras que ficam ali montadas. O que eu preciso entender aqui? Que quando nós fizermos um corte, e essa é a ideia, olhem aqui, ó. Se eu viesse aqui e cortasse o indivíduo assim, tiraria essa parte aqui, ok? E eu viraria isso aí para vocês. Então, essa ideia que nós temos aqui, tá? Aqui está o disco intervertebral, para não deixar uma vértebra bater na outra. E agora nós vamos pegar a medula em si, ó, e vamos aumentar de tamanho. Tá aqui, ó, essa região aqui, certo? Então, quando vocês verem aquelas tomografias, né, que o indivíduo entra do tubo, gente, a ideia do tubo é botar o indivíduo lá dentro e ir fatiando você, fazendo bifes de vocês, né, ou do indivíduo, do paciente que está lá, a cada, sei lá, depende do que o médico vai programar.
sei lá, ele programa a cada 2 milímetros. Então ele vai tirando uma foto de 2 em 2 milímetros. É pegar um filé mignon e ir fazendo bifezinhos de 2 em 2 milímetros. Aí você vai posicionando e vai dizendo, ó, esse aqui não tem nada, aqui não tem nada. Opa, aqui ele começa a ver uma lesão. Ó, essa lesão vai daqui até 3 lâminas depois. Quer dizer, então ele consegue mais ou menos identificar onde é que está a lesão, certo? Então, ó, aqui é a medula espinhal. Vale sempre lembrar o seguinte. Quando a gente olhar a próxima aula, a gente vai ver como é que os nervos trazem a informação. Sempre. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo que ela tem um canalzinho que se forma aqui. Sempre esse canal maior ele está voltado para a região anterior. A parte posterior não tem. Então, sempre a informação, olha aqui, ó, entra por trás e sai pela frente. Sempre a informação vai entrar pela região posterior da medula e vai sair pela região anterior. Então, assim, ó, a raiz sensitiva, né, que traz a informação está aqui, processa-se a mensagem e envia uma resposta. Mas esse trâmite a gente vai ver na próxima aula, certo? O que eu quero que vocês avaliem aqui comigo é que se você tivesse que analisar as partes aí da medula, você está vendo que tem uma massa mais escura dentro, uma parte mais clara por fora. Olha aqui então. Se nós tivermos uma lesão da medula, certo? Não sei se vocês conseguem visualizar aí. Uma lesão, por exemplo, aqui na cervical, certo? A informação sai daqui e trava aqui, ó. Daqui para baixo o indivíduo não mexe mais. Se eu tivesse, por exemplo, uma lesão mais a nível do quê? Mais a nível de lombar, a informação vai descer e, quem sabe, vai fazer funcionar até a parte do umbigo. Dali para baixo não funciona mais. Então, quando se fala de lesão de cervical, quanto mais alta for a lesão, maiores são as sequelas que podem vir a aparecer. Ok? Gente, então nessas condições a gente tem que saber identificar. Eu só quero mostrar aquela partezinha ali, ó. Vocês lembram que um tempo atrás nós analisamos uma célula nervosa que era um neurônio. Então, o neurônio tinha dendritos, o corpo celular e o axônio, ok? Vocês lembram que aqui no axônio, essa partezinha amarela está representando a bainha de mielina. Acelerava o impulso nervoso porque não deixa o impulso passar, ok? Por que eu estou analisando isso? Porque a partir do momento que eu começar a juntar neurônios, nós vamos formar os nervos. E aí nós vamos formar, né, ele é a célula, vamos formar várias células com o objetivo de formar o tecido e formar os sistemas. Então, os órgãos vão se formando a partir do momento que as células vão se agrupar. Então, o grupo de neurônios se posicionando, você vai dizer o seguinte: na medula, nós teremos uma massa branca por fora e uma massa cinzenta por dentro. Ok? Então, quando diz, o indivíduo fez uma lesão de massa branca, uma lesão de massa cinzenta. O que isso quer dizer? Pessoal, a massa cinzenta nada mais é do que a posição dos neurônios relacionados à parte do corpo celular. Então, a massa cinzenta é formada pela posição de quem? É o posicionamento, aqui está relacionado com o lado que o corpo celular aqui está. A parte que vai ficar para fora são os axônios. E ela é mais esbranquiçada até mesmo pela presença da bainha de mielina. Então, grave lá, a massa branca é a parte de quem? É a parte do axônio. A massa cinzenta é a parte do corpo celular, ok? Massa branca é a parte onde estão os lipídios. A massa cinzenta é o corpo celular. Tranquilo? Ei, agora olha aqui. Isso tem que ficar muito ligado. Se nós estivermos falando de medula, você está vendo que a massa cinzenta está por dentro. A massa branca está por fora. Na região do encéfalo, no cérebro, o negócio é invertido. A massa cinzenta fica por fora e a massa branca fica por dentro. Certo? Vou repetir para não ter dúvida. E a massa branca na medula está por fora e é a parte do axônio. Na medula, a massa cinzenta está por dentro, que é a parte do corpo celular. Quando falamos de cérebro, a região do córtex, a parte de fora, tem massa cinzenta, enquanto que a massa branca está por dentro. Tranquilo? Gente, agora olha só um detalhe. Deixei bonitinho escrito aqui, para não ter dúvida nenhuma. E ainda, é claro, dizer que essa aula precisa continuar, para a gente ver a transmissão dos impulsos nervosos e toda a partezinha do sistema nervoso periférico, arco reflexo e assim sucessivamente. Beleza? Bons estudos, boa semana, até a próxima.